Gente, boa tarde. Meu nome é Rayane Joyce e hoje eu vou apresentar para vocês os capítulos 11 e 12 do livro Corrosão, do Vicente Gentil. E os temas desses capítulos são corrosão seletiva, grafítica e desensificação e a corrosão induzida por micro-organismos. Então, aqui para começar, uma breve definição de corrosão é: a corrosão é definida como a reação química ou eletroquímica de um material, geralmente um metal, com seu ambiente, o que leva a uma alteração em suas propriedades. Então, embora a corrosão ocorra em todos os principais grupos de materiais, que são os metais, cerâmicas, polímeros e compósitos, ela prevalece mais nos metais e tem um efeito bem prejudicial. Ela é um fenômeno bastante indesejado, porque destrói a aparência em geral do objeto e às vezes até sua utilidade. Pode perder a função para a qual ele foi inicialmente destinado, né? Como o caso dessa imagem ao lado, que é o equipamento de uma indústria que perdeu sua eficiência. Porém, podem acontecer casos extremos, como um acidente nessas indústrias, né? A corrosão do material desses equipamentos ser tão extrema que cause algum acidente. E aí, tem isso, algumas ligas sofrem uma deterioração que se realiza preferencialmente em um dos seus componentes, permanecendo intactos os restantes. Essa deterioração, denomina-se corrosão seletiva. Os dois principais tipos de corrosão seletiva são a grafítica e a densificação. Explicando um pouco melhor isso que eu acabei de falar é que os processos corrosivos que são denominados de corrosão seletiva são aqueles em que se tem uma formação de um par galvânico, devido à grande diferença de nobreza entre os dois elementos de uma liga. Esse tipo de corrosão, ele ocorre com maior frequência no ferro fundido e nos latões. A corrosão grafítica é a corrosão que ocorre no ferro fundido cinzento a temperaturas ambientes, na qual o ferro sofre corrosão, restando a grafite intacta. Inicialmente, devido a uma heterogeneidade, o ferro é oxidado e a grafite permanece inalterável, formando então a pilha que é ferro, condutor eletrolítico e grafite, na qual a grafite se comporta como cátodo em relação à matriz de ferrita, sendo esta corroída, deixando flocos residuais de grafite. Aqui, temos o grafite, que age como área catódica, né? Como eu falei, em relação ao ferro. E o ferro age como a área anódica a ser corroída. Ou seja, o ataque seletivo ocorre na matriz do ferro, deixando uma rede de grafite catódica em relação ao ferro. Então, algo curioso é que a forma e o tamanho original do material é mantido nesse tipo de corrosão, né? O que se altera são as suas propriedades mecânicas. Uma explicação para isso é que os produtos de corrosão, eles vedam todos os poros da grafite, no caso de uma corrosão grafítica homogênea e superficial. Esse feito sendo facilitado pela sua estrutura em camadas de carbono ligadas hexagonalmente. Então, essa corrosão ocorre normalmente no ferro fundido cinzento, como eu falei antes, a temperaturas ambiente. Se dá com um processo lento e ela raramente ocorre em ferros fundidos nodulares, maleáveis ou brancos, pois sua rede de grafite não é contínua como no ferro fundido cinzento, como a gente pode ver nessas imagens aqui embaixo. E eu vou explicar um pouco melhor mais na frente. Aqui nessa primeira figura é mostrada uma rede de grafita contínua facilitadora do processo corrosivo. Para ocorrer a corrosão grafítica, é preciso que na composição do material tenha uma boa quantidade do carbono em seu estado livre. Então, explicando um pouco mais o que eu disse agora há pouco, de raramente ocorrer esse tipo de corrosão nos ferros fundidos brancos e nodulares, é que os brancos não apresentam carbono livre, pois todo o carbono presente nele vai ficar combinado sob a forma de carbeto de ferro.
Agora, no ferro fundido nodular, temos que a maior parte do seu teor de carbono vai estar em seu estado livre. Então, é esperado que ocorra a corrosão grafítica, né? Porém, vendo sua composição, percebemos a presença de outros elementos, como o silício, o magnésio e o níquel. E são esses constituintes que vão possibilitar a formação do grafite sob a forma de nódulos. E essa sua forma é o que vai tornar esse tipo de ferro fundido mais resistente a essa corrosão. Essa corrosão recebe esse nome devido ao fato de que o ferro fundido parece tornar-se grafitizado. E aí temos aqui essa imagem, que é a corrosão grafítica do ferro fundido, notando-se o aspecto escuro da área corroída, né? E pode-se confirmar a corrosão grafítica raspando-se com uma espátula mesmo a superfície corroída e verificando-se que o resíduo tem aspecto preto, que é o característico do grafite, e quando colocado sobre uma folha de papel branco e atritado, nota-se que ele risca o papel, semelhante a um lápis. Então, essa corrosão ocorre geralmente em tubulações de ferro fundido enterradas e usadas para a condução de água potável, mas também normalmente é usado para tubulações de água, de esgoto, de drenagem, dentre outras. E a corrosão grafítica, em geral, não impossibilita a utilização desses tubos de ferro fundido quando as exigências de pressões são baixas, suportando bem mesmo quando corroídos. No caso, embora completamente corroída, essa tubulação tem certa resistência para continuar operando em pressões e tensões não muito elevadas. Portanto, não é necessário substituir tubos de ferro fundido por tubos mais resistentes e caros de ferro-liga. E aí, para minimizar os problemas de corrosão grafítica, é prática usual revestir os tubos internamente com argamassa de cimento e externamente com revestimento adequado por tubulações enterradas. Porém, deve ser avaliado todo tipo de esforços mecânicos que a peça irá sofrer em locais suscetíveis a esse tipo de corrosão, pois o ferro fundido perde sua resistência mecânica. Essa avaliação deve ser feita a fim de não propiciar situações perigosas, tipo o exemplo que eu falei dos acidentes que podem acontecer, né? E aí, um outro exemplo é em bombas centrífugas, que ocorrem tanto na carcaça quanto nas hélices. Por isso, ao substituir uma hélice danificada, a gente deve ter o cuidado também de verificar se não houve a corrosão grafítica da carcaça, pois do contrário, após o reparo, a corrosão ficará acelerada por ação galvânica, né? Porque tem um que age como cátodo e um que age como anodo, né? No caso, a carcaça, ela fica recoberta com grafite, que é catódica, em relação à carcaça, que é anódica. Quando ocorrer a corrosão grafítica da carcaça, recomenda-se empregar a hélice de ferro fundido de liga, principalmente com níquel ou nicocromo, porque esses materiais eles têm potenciais próximos ao do ferro grafitizado. E a proteção, né, contra a corrosão grafítica é feita por inibidores de corrosão ou proteção catódica. Deve-se impedir seu início, pois após iniciada é difícil evitar que prossiga. E aí vamos para a desensificação. A desensificação é um processo corrosivo que ocorre principalmente em latões, né? Que são ligas de cobre e zinco, em soluções salinas e com maior intensidade em meio ácido. O zinco, que é o material mais anódico, se oxida preferencialmente, deixando resíduo de cobre e produtos de corrosão. Esse processo ocorre principalmente em ligas contendo menos de 85% de cobre. Ligas comuns consistem de cerca de 30% de zinco e 70% de cobre. Então, observamos a desensificação a olho nu, pois a liga ela muda de coloração. Ela vai de uma coloração amarelada para uma avermelhada,
ou apresenta um aparecimento de resíduo branco. Esse resíduo branco é o produto de oxidação do zinco. Abaixo desse resíduo, observa-se a característica coloração avermelhada do cobre. Então, aqui embaixo, né, tipo, essa corrosão pode se dar, vemos que pode se dar uniformemente e de forma localizada também, que são os dois tipos comumente observados. Essa corrosão pode se dar de forma uniforme, em maiores áreas, em uma área mais ampla da superfície, e não localizado em um certo ponto da superfície, como é o caso do tipo localizado, como o nome já diz, em que o ataque é localizado em certo ponto da superfície e a área ao redor permanece não afetada. Se dá em pequenas áreas sob forma de alvéolos. Então, a gente vem para cá, observando essas figuras, né? Tem essa primeira figura aqui. Aí, deixa eu voltar. Essa primeira figura aqui, que nesse primeiro caso vemos o tipo uniforme. E é a densificação de uma liga alfa-beta rica em cobre, que no caso o cobre é a fase alfa. E em zinco, fase beta. Temos o exemplo do latão, que tem cobre 60% e zinco 40%, que apresenta as duas fases. E temos esse segundo caso, que é o tipo localizado. Esse aí já é a liga 70-30, e essa liga, quando recosida cuidadosamente, é praticamente constituída de uma só fase alfa. Então, temos aqui as condições que facilitam a desensificação, que são estas: contato com soluções ácidas ou básicas, temperaturas elevadas, formação de películas porosas ou permeáveis, baixa velocidade de escoamento do meio circulante. Então, como já dito anteriormente, a desensificação é observada em latões cujos teores de zinco são elevados. Portanto, aqui vão alguns materiais que sofrem desensificação, que é o metal Muntz, que é 60% cobre e 40% zinco. Tem esse latão de alumínio não inibido, que é 76% cobre, 22% zinco e 2% alumínio. E temos o latão amarelo, que é 67% de cobre e 33% de zinco. Esse processo corrosivo pode até mesmo se apresentar em latões mais resistentes, como o vermelho, que é 85% cobre e 15% zinco, caso a liga ela não seja bem homogênea. E aí temos esses parafusos de latão cobre-zinco 70-30, que eles foram usados em água do mar durante 2 anos. Nota-se a desensificação sob a forma de alvéolos, que aparecem com coloração mais escura na fotografia, bem como regiões densificadas nas cabeças dos parafusos, nas quais os produtos de corrosão e cobre ficam arrastados pelo eletrolito, que no caso é a água do mar. E os latões corroídos retêm alguma resistência, mas não apresentam a dutibilidade inicial. E aí temos como a desensificação pode ser evitada, né? Existem essas duas formas. Um tratamento térmico adequado de solubilização da liga para evitar a formação de áreas ricas em zinco, que é o aquecimento da liga na faixa de 700 a 850 graus Celsius durante algum tempo, para homogeneização, isto é, difusão do zinco e do cobre, eliminando as inclusões da fase beta. E temos essa outra forma, que é o emprego de latões ou ligas de cobre com teores não elevados de zinco. Então, costuma-se adicionar à liga certos elementos inibidores da densificação, como o arsênio, o antimônio, o estanho, o fósforo. Acredita-se que a adição desses elementos inibe a desensificação por ação de polarização por sobretensão do hidrogênio na área catódica, evitando ou até mesmo retardando a reação que resulta em H2, né?
Admite-se também que o arsênico inibe o processo catódico, provavelmente pela formação de uma película sobre as áreas ricas em zinco, onde se inicia o processo corrosivo. Então, acabamos a parte de corrosão seletiva e agora a gente inicia a parte de corrosão induzida por micro-organismos, que no caso é a ação de micro-organismos como bactérias, fungos e algas, que faz ocorrer essa corrosão. Então, começando a falar um pouquinho sobre ela, a corrosão induzida por micro-organismos é aquela onde a corrosão do material metálico se processa sob a influência de micro-organismos, mais frequentemente bactérias, embora existam exemplos de corrosão atribuídos a fungos e algas. E quando ela é ocasionada por bactérias, ela é chamada também de corrosão bacteriana. As células bacterianas, elas podem colonizar as superfícies metálicas, causando seu dano. Durante essa colonização, a população de micro-organismos aumenta rapidamente, formando uma espécie de biofilme, que recobre a superfície atacada. Esse processo é definido geralmente como biocorrosão. E alguns dos locais que mais acontecem é água do mar, rios, regiões pantanosas e solos contendo resíduos orgânicos, sulfatos, enxofre, entre outros elementos. E aqui temos os mecanismos. Então, quando os compostos orgânicos entram em contato com água, eles primeiro se fixam na superfície, depois crescem, se replicam e produzem exopolímeros, formando uma estrutura coesiva conhecida como biofilme. Esses polímeros, eles passam a envolver e aglutinar as células, protegendo-as contra condições adversas do meio ambiente. E após a fixação e havendo alguns nutrientes, as bactérias se multiplicam, o biofilme vai crescendo e os outros micro-organismos, outros organismos, eles podem aderir a esse biofilme. Esse processo depende muito das características da superfície dos substratos, incluindo a energia livre da superfície do metal, rugosidade, hidrofobicidade e características metalúrgicas. E a biocorrosão é o resultado das interações cinégicas da superfície do metal, produtos de corrosão abiótica, células bacterianas e metabolismos celulares. Em geral, as superfícies metálicas são principalmente afetadas por bactérias existentes na terra e na água, como as bactérias redutoras de sulfato, as bactérias oxidantes redutoras de ferro, as bactérias oxidantes de manganês e bactérias que secretam muco e ácidos orgânicos. E aqui devem ser consideradas condições operacionais que têm grande influência no desenvolvimento do biofilme, que no caso um desses elementos é a temperatura, que uma temperatura entre 30 e 40 graus Celsius facilita o crescimento. Então, também temos a velocidade do fluxo, que quanto maior a velocidade do fluxo, maior é a aderência e a densidade do biofilme e menos volumoso ele é. Temos também o pH, que quanto mais básico o pH, mais difícil de desenvolver bactéria. E num pH aproximadamente 11, as bactérias redutoras de sulfato não se desenvolvem. Temos o outro elemento que é a limpeza e a sanitização, que impedem a formação do biofilme. E aí temos o oxigênio, que quanto menos oxigênio, mais se desenvolvem bactérias anaeróbicas. E aqui temos a corrosão devido à formação de ácidos, a corrosão por despolarização catódica, a corrosão por aeração diferencial e a corrosão por ação conjunta de bactérias. Então, a primeira, que é a corrosão devido à formação de ácidos, se dá pela oxidação do enxofre, que é, no caso, a primeira, que é subdividida em oxidação de composto inorgânico pelo gênero Thiobacillus, que no caso aqui vai
oxidar o enxofre ou os compostos de enxofre a sulfato por um grupo de bactérias do gênero Thiobacillus, ao mesmo tempo em que há a produção de ácido sulfúrico que vai funcionar como o agente corrosivo. Essas bactérias, elas são aeróbias, ou seja, elas necessitam da presença do oxigênio e são autotróficas, sintetizando seu material celular de compostos inorgânicos de carbono e nitrogênio. Um exemplo desse tipo de corrosão é que essas bactérias podem provocar a destruição da parte superior interna de tubos de aço carbono para a condução de águas de esgoto. Isso ocorre por causa do desprendimento de gás sulfúrico dessas águas. Esse gás ele é oxidado pelas bactérias para ácido sulfúrico, que por sua vez ocasiona então a corrosão desse aço. E existem, sim, algumas formas de proteção contra a corrosão, como substituir, por exemplo, essas tubulações de aço por tubos plásticos, como o PVC ou o polietileno. E aí, um outro tipo dessa corrosão devido à formação de ácidos é a oxidação de piritas e ácido sulfúrico por ferrobacillus ferrooxidantes, que as pirinas faladas aqui, elas são disulfetos de ferro, e essas bactérias chamadas ferrobacillus são capazes de acelerar a oxidação de depósitos piríticos para ácido sulfúrico em pH ácido. Um exemplo é a natureza ácida das águas de minas de ouro e de carvão, pois essas bactérias oxidam a pirita presente nessas minas a ácido sulfúrico. Para essa corrosão, a proteção pode ser, por exemplo, a neutralização da acidez com óxido de cálcio. E a terceira subdivisão dessa corrosão devido à formação de ácidos é fungos ou bactérias celulolíticas que fermentam material celulósico a ácidos orgânicos. Algumas bactérias elas podem oxidar a celulose, produzindo ácidos acético e burítico e dióxido de carbono. Então se tem a corrosão da tubulação devido aos ácidos formados, além da deterioração do revestimento. Esse tipo de corrosão ele é mais frequente em meio anaeróbio. Um exemplo são tubulações enterradas revestidas com aniagem, que no caso é o material celulósico, impregnado com asfalto ou betume. Os ácidos orgânicos, eles também podem ser formados por alguns fungos, acarretando a corrosão de materiais metálicos, tipo o alumínio e o ferro. E aí o segundo tipo é a corrosão por despolarização catódica. As bactérias, elas utilizam o hidrogênio livre ou o hidrogênio de material orgânico para produzir energia. Alguns locais que essa corrosão ocorre mais frequentemente são em torno de tubulações enterradas, em regiões de estagnação em linhas de fluxo, embaixo de lamas, em filtros e vários outros locais. Algumas condições favoráveis para o crescimento de bactérias são possuir um pH entre 5,5 e 8,5, 7,2, 7,3 sendo o ideal, a ausência de oxigênio, porque elas podem até sobreviver na presença dele, mas não se desenvolver. O que ajuda também é a presença de sulfato, a presença de nutrientes, incluindo matéria orgânica, e ter uma temperatura lá entre os seus 25 graus Celsius e 44 graus Celsius. Alguns meios de proteção para essa corrosão são o uso de tubos plásticos, ou seja, evitar os tubos ferrosos, revestimentos protetores como polietileno, o emprego de bactericidas também é uma proteção bem usada,
o emprego de cromatos que inibem o crescimento de bactérias. E essas aí são as reações, né, que se processam as bactérias redutoras de nitrato, de dióxido de carbono e de sulfato, respectivamente. Porque, como eu falei, né, elas precisam do hidrogênio livre ou do hidrogênio do material orgânico para produzir energia. E essa segunda reação aqui, caso haja corrosão do ferro, em presença das mesmas bactérias, que são as redutoras de nitrato, de dióxido de carbono e de sulfato, acontece esse tipo de reação. E aí, vamos para o terceiro, que é a corrosão por aeração diferencial. A corrosão por aeração diferencial, ela é a corrosão decorrente da exposição de um metal em uma solução, apresentando diferentes concentrações ou pressões parciais de oxigênio. Ela vai ocorrer frequentemente em regiões intermediárias entre dois meios, tipo o ar e a água ou o ar e o solo, por exemplo. Um dos exemplos é em tubulações parcialmente enterradas, como vemos nessa fotografia, nessa figura. Tubulações sujeitas à deposição de partículas sólidas, que é o caso dessa figura aqui que temos, que se não forem tomadas medidas de prevenção, tem uma probabilidade gigantesca de ocorrer esse tipo de corrosão. E micro-organismos como as algas, fungos e bactérias formam produtos insolúveis que ficam lá aderidas à superfície metálica na forma de tubérculos. E essa corrosão, ela pode propiciar a formação de bactérias que sintetizam ácido. Para as bactérias oxidantes de ferro, temos algumas medidas de proteção. A gente cliquei aqui, desculpa. Então, continuando. Para as bactérias oxidantes de ferro, a gente tem algumas medidas de proteção, como remover, né, o ferro da água, usar biocidas, empregar inibidores, como, por exemplo, o silicato de sódio, que serve para evitar a água vermelha e a formação de tubérculos. E temos o quarto tipo, que é a corrosão por ação conjunta de bactérias. E ocorrem casos de corrosão microbiológica em que se observa essa ação simultânea de bactérias, que no caso, como se chama aqui, que é por ação conjunta de bactérias, como por exemplo a oxidação de enxofre elementar provocada simultaneamente por dois tipos de bactérias, que é o Thiobacille e o Ferrobacille, produzindo assim mais ácido, consequentemente, né, fica subentendido, aumenta muito mais a velocidade da corrosão. E aqui, né, nós temos alguns casos envolvendo a deterioração microbiana. E lembrando, né, esses aqui são só alguns, porque tem muito caso assim, tem vários exemplos e vários exemplos bem explicados de como acontece. Porém, aqui eu peguei uns 4 para explicar para vocês. E que no caso foi o exemplo das tubulações de distribuição de águas, né? Que no caso desse aqui nós temos a corrosão por aeração diferencial. Bactérias oxidantes fazem aparecer depósitos de ferro hidratado. Temos esse segundo exemplo, que é a deterioração da madeira, que aqui, nessa, né, fungos e bactérias celulolíticas degradam a madeira, por isso a deterioração, né? Esses fungos, essas bactérias, elas vão degradar inteiramente a madeira. E aí, temos esse terceiro exemplo, que é a biodeterioração de tintas, plásticos e lentes.
que aqui temos o desenvolvimento de fungos em locais úmidos. E temos os aquecedores de válvulas de petróleo, que nesse caso vai ser a corrosão química, que as bactérias sintetizam o ácido sulfídrico pela redução de sulfatos. E aqui, né, tem listado algumas medidas de proteção gerais para qualquer uma dessas quatro corrosões que eu citei, que são os revestimentos, o emprego adequado de biocidas, a limpeza sistemática e sanitização, a eliminação de áreas de estagnação e de frestas, e a proteção catódica, a aeração e a variação de pH. E aqui temos como controlar também, no caso, se utilizando da identificação do tipo de micro-organismos e pela contagem das colônias de micro-organismos através de um microscópio. Aqui temos a bibliografia, né, que são os artigos, livros, sites que eu utilizei. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter explicado bem, apesar do nervosismo. E é o fim da apresentação.